Muitos obreiros, principalmente itinerantes, eu digo isso porque por quase 6 anos eu rodei o Brasil quase todo pregando, e nós temos sim um problema grave, que eu acredito que Deus, já próximo de findar o ministério de itinerância, Deus corrigiu na minha vida. Que problema, pastor? De alimentar as ovelhas e não ser alimentado. E é isso que acontece com muitos pregadores. Eles alimentam as pessoas da palavra de Deus, mas eles ficam anorexos, magros, não conseguem se alimentar na presença do Senhor. Por quê? Porque ele prega uma mensagem lá no Pará, aí aquela mensagem deu certo. Aí ele vem para o estado do Ceará, prega a mesma mensagem. Aí dá certo, porque as pessoas nunca ouviram. Aí ele vai para lá para o Piauí, aí prega a mesma mensagem. Ele tem 3, 4 mensagens para pregar em todo canto. Aí vai ficando anorexo. Ele não se alimenta da palavra, ele não estuda a palavra, ele não busca mais a palavra. Porque aquelas 4 mensagens deu certo, então ele vai embora. Porque hoje ele está num canto, amanhã está no outro. Mas, meu amado, pode estar dando certo para os outros, mas para você está dando errado. Então, alimente-se da palavra de Deus, viu? Alimente-se da palavra de Deus. Então, vamos ouvir a palavra do Senhor aqui esta tarde, meus amados, que se encontra aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 9, a qual nos diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sejam unânimes entre vós, não ambiciosos com coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Deus está falando muito comigo nesse texto. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Louvado seja o nome do Senhor. A minha oração, irmãos, esta tarde é que Deus tome sua palavra e introduza dentro dos nossos corações e nos dê o desejo de aplicá-la a cada momento em nossas vidas. Aleluia. Queridos, nesse texto bíblico, eu vejo Deus nos admoestando, usando o apóstolo Paulo, para que venhamos viver os mandamentos do reino dele, do reino de Deus. Nós temos que entender que Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus longânimo, mas também ele é um Deus justo. Deus que faz justiça. No seu reino, Deus estabeleceu leis que podemos chamá-las de princípios, preceitos, ordens, regras, determinações, imperativos, normas, condutas, obrigações, ditames, dever,
mandamentos que regem o seu reino e determinam o enquadramento do homem na sua vontade. Quando nós vivemos esses princípios, estamos agradando ao nosso Deus, fazendo sua vontade, e temos também as suas bênçãos espirituais derramadas sobre as nossas vidas. Muitas vezes não somos abençoados porque não estamos vivendo os princípios de Deus. Como filho de Deus, nós temos que entender, primeiro, que Deus não se deixa enganar. Deus o homem não consegue iludir Deus de forma alguma. Não adianta você tentar enganar Deus, não tem quem engane Deus. Terceiro, os conceitos dos homens não são os conceitos de Deus. Quarto, o que nós temos que entender: Deus tem os seus princípios que governam o seu reino. Nós não governamos o reino de Deus, nós somos governados. Quinto, não adianta queremos implantar nossos princípios carnais e vivê-los dentro do reino de Deus. Isto é inadmissível, isto é impossível. Você está se auto-enganando, enganando alguém. Quando nós quebramos os princípios de Deus, vem o sofrimento, vem as consequências, vem o pagamento dos nossos erros. Deus é tão bom, meus amados, que o pagamento daquele que come do pecado é a morte. Entretanto, o dom gratuito de Deus é a vida eterna para aqueles que creem em Cristo Jesus. Existe na Bíblia Sagrada vários homens onde nós podemos aprender que, através dos seus erros, eles quebraram os princípios de Deus. Quando nós analisamos, nós vamos encontrar Caim sendo punido porque quebrou os princípios de Deus. Ele matou o seu irmão. Nós vamos ver Sansão perdendo sua força porque quebrou os princípios de Deus. Nós vamos ver Saul perdendo o reinado porque quebrou os princípios de Deus. Nós vamos ver o próprio Israel sendo levado ao cativeiro, a nação de Israel, porque quebrou os princípios de Deus. No Novo Testamento a gente encontra Ananias e Safira morrendo porque quebraram o princípio de Deus. Eles mentiram ao Espírito Santo. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, está escrito: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprir os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno. A maldição se não cumprir os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje ele ordena, para seguirem outros deuses que vocês não conhecem ou não conheciam em outra versão. Os princípios de Deus estão estabelecidos na sua palavra. E nós temos que observar a sua palavra. Nós pecamos por causa que nos falta conhecimento. Quantos crentes, irmãos, vivem numa revolta espiritual terrível porque não conhecem a palavra de Deus? Quantas pessoas vivem morrendo por dentro, repletas de câncer espirituais, porque vivem com inveja, com um sentimento faccioso, vivem com ira, com contenda, vive com doenças psicossomáticas, porque não tem discernimento por causa da palavra de Deus. São crentes envolvidos em ventos do diabo. O diabo sopra nos ouvidos dessas pessoas e elas obedecem direitinho. Existem pessoas que gostam, amam quebrar os princípios de Deus. E para nós não quebrarmos, nós temos que ter um entendimento da palavra do Senhor. Então existem princípios que estão estabelecidos na sua palavra. Primeiro princípio que nós jamais devemos esquecer: a lei da semeadura. Parece que o crente esqueceu isso, irmãos. O crente esqueceu que existe a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Deixa eu te contar uma história. Um obreiro, ele congregava comigo há muitos anos atrás. E ele se rebelou. Ele disse: eu vou sair.
eu vou colocar o meu próprio ministério. E ele saiu da igreja e colocou o seu próprio ministério. E levou algumas pessoas com ele. Isso me deixou muito triste. Porque eu fiquei pedindo a Deus aonde é que eu tinha errado. Para que aquela pessoa tomasse aquela atitude, né? E Deus não me respondeu nada e eu simplesmente só coloquei o joelho no chão e fui orar. Fui orar e chorar na presença de Deus. E o tempo foi passando e aquelas pessoas que tinham ido embora começaram a voltar. Começaram a regressar para a sua igreja novamente. Passou muito tempo. Essa pessoa, ela teve outro problema com outro pastor. E ele já saiu dessa denominação e foi para outra denominação, criar outra denominação. E ele criou, e a igreja dele começou a crescer. Começou a crescer, começou a crescer. Nesta época eu já não estava mais pastoreando, eu estava viajando o Brasil, eu estava dando estudo para casais, palestra para casais, para adolescentes, na área sexual. E toda vida que eu regressava ao estado do Ceará, eu só via boas notícias, que Deus estava prosperando o seu servo. E quando foi um dia, Deus colocou no meu coração, Deus disse, vá até lá, coloque a mão sobre a cabeça dele, faça uma oração na cabeça dele, perdoe o que ele fez com você, porque ele é um servo precioso para mim. E eu disse, mas Deus, eu não fiz nada, foi ele que fez, se ele quiser que venha. É aquele espírito do orgulho, né, irmãos? Que operou no diabo e quer operar em muitos crentes desobedientes. Então eu fiquei discutindo com Deus, relutando para não querer ir, mas o Espírito Santo falou muito forte. E eu subi na minha moto, irmão, quebrei o orgulho, fui até a casa desse homem. E quando eu vou entrando na casa dele, eu tive uma surpresa. Ele já foi se ajoelhando e disse, pastor Oliveira, bendito seja o nome do Senhor pela vida do Senhor. Porque Deus ontem disse para mim que eu é que deveria ir na casa do Senhor, lhe pedir perdão. Mas que eu não fosse, porque Deus estava enviando o Senhor aqui para orar pela minha vida. Irmão, eu fui impactado daquela noite. Eu fiz uma oração na cabeça dele, ele chorou, a gente se abraçou. E ele disse, pastor, o senhor é meu pai na fé. Eu não deveria ter feito aquilo, eu me arrependo no profundo da minha alma. Então a gente construiu novamente aquela amizade. Mas se passou-se algum tempo, e a igreja dele já grande. Um dia eu sou pego de surpresa, ele me liga, eu era pastor em Aratuba. Ele me liga pedindo oração, ele disse, pastor, aconteceu algo terrível comigo. Um obreiro saiu da igreja e levou mais da metade dos membros. Eu não sei aonde é que eu piso, eu estou sem chão. Naquela hora, irmão, eu estou emocionado aqui. Naquela hora, Deus me fez lembrar da lei da semeadura. E quando ele... Eita Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E quando ele ligou para mim, que o Espírito Santo me fez lembrar disso, eu disse para ele, meu amado pastor, eu glorifico a Deus não pelo que está acontecendo com o Senhor, mas pelo tempo que Deus me fez ver isso. É um tempo de amor no meu coração para o Senhor. Eu não tenho um pingo de ódio, eu te amo no profundeza da minha alma. E era o tempo que Deus queria na minha vida, porque se isso acontecesse nos primeiros dias que tu fez isso comigo, eu ia dizer bem feito, nem que não saísse da minha boca, mas saía do coração. Não te preocupa, tu está colhendo o que tu plantou. É a lei da semeadura. E ele lembrou, irmãos, chorou e perguntou se eu ainda tinha alguma coisa contra ele. Eu disse, não, eu estou só dizendo para você que a lei da semeadura acontece. E a gente às vezes erra nisso, porque a gente pensa que quando a gente faz o mal com a pessoa, esse mal não retorna para nós, irmãos. Retorna.
e retorna feio. Existem pessoas que estão sendo consumidas pelo câncer, porque um dia fizeram mal com alguém. Existem pessoas que estão acamadas em estado terminal, porque fizeram mal com alguém. A Bíblia, ela é clara. Paulo diz assim, em Gálatas 6, 7 ao 9, ele diz, olha, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, não se deixa ser zombado. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Queridos, tenha cuidado com a corrupção. A corrupção, ela é um tipo, a gente entende corrupção quando alguém rouba alguma coisa. Mas não é, corrupção não significa só isso. É corromper a tua alma. De você se deliciar com o mal e não com o bem. De você trocar a verdade pela mentira. O doce pelo amargo. A luz pelas trevas. Então, não semeie coisa ruim na vida de ninguém. Porque a seu tempo você vai colher. Eu me lembro de outro episódio que aconteceu comigo, quando um obreiro se levantou contra a minha vida. E foi dias terríveis. Foram dias terríveis que eu passei. Mas eu entreguei a Deus aquele que julga com retidão. E eu me lembro, já em desespero da minha alma, quando eu procurei o seu dirigente, porque ele congregava comigo e foi para outro canto. Porque ele era maçom e ele não aceitava as minhas pregações. E ele foi congregar no outro canto e começou a me humilhar, para ver se eu caía na carne e saísse da direção de Deus. E eu me lembro que era um dia de terça-feira, 9 e pouco da noite, quando o seu dirigente, que é meu amigo, meu pai na fé, eu o chamei e disse, olha, ele não está mexendo com o Oliveira, ele está mexendo com o próprio Deus. Pode ter certeza que o meu Deus, a quem eu sirvo, vai entrar com providência. Meus amados, escute o que eu vou te falar. Na quarta-feira, 9 horas da manhã, eu me arrepio todinho quando eu conto essa história. Do Deus que nós servimos. 9 horas da manhã, quando um obreiro bateu na porta da minha casa. Quando eu fui olhar, era esse dirigente. E ele chegou para mim e disse, irmão Oliveira, dobre seu joelho. Ore pelo fulano de tal, porque ele acabou de cair da moto. E chegou a notícia que ele está com paralisia cerebral. Irmão, naquela hora, eu tive um choque. Eu quase que eu entro em loucura, porque não estava com 24 horas que eu tinha dito isso, que aquele homem não estava mexendo comigo, ele estava mexendo era com o próprio Deus. Nós estávamos numa construção gigantesca, e ele nos denunciou, e a obra foi fechada. Não tocou em mim, tocou foi em Deus. Mas naquela hora, irmão, eu tive um choque. Eu disse para o irmão que ia orar pela família, para Deus fazer um milagre, mas eu entrei no quarto, eu fui orar a Deus, porque eu tinha dito aquilo. Eu pedi para que Deus desfizesse aquilo, que Deus ressuscitasse ele, desfizesse, tirasse a minha palavra da boca, porque eu estava arrependido. 3 dias depois, o hospital deu por falência completa. E eu fui para o sepultamento dele. Falei com sua esposa, pedi perdão a ela por alguma coisa. Passaram-se quase 2 meses e eu não conseguia me erguer. Eu não conseguia caminhar, as mensagens não saíam. Coração triste, amargurado. Toda vida que eu ia pregar, vinha aquele espírito de acusação contra a minha vida. E eu fui para uma oração na cidade de Maranguape.
E naquela oração, quando o término da oração, o pastor me chamou para ir tomar um café, uma ceia na casa dele, era por volta de 10 horas. E nós estávamos ali, quando chegou um ex-homossexual, com o pé inchado, pedindo oração. E o pastor me chama e disse: pastor Oliveira, ore por esse rapaz. O diabo quer matar ele, ele vem do mundo da prostituição, ele é ex-travesti. E quando eu fui colocar a mão na cabeça dele, esse homem começou em um mistério, uma língua que eu nunca tinha ouvido, e começou a sapatear, e eu fiquei impressionado com aquilo, porque o pé dele estava inchado, mas parecia que ele estava flutuando. E ele, no lugar de eu orar por ele, ele veio orar por mim, colocou a mão na minha cabeça, e a outra no meu coração, e disse: ei, assim diz o Senhor para ti, tira essa mágoa do teu coração, porque não foi tu que fizeste, foi eu, e todo aquele que tocar em ti descerá à sepultura. Irmãos, aquele homem não sabia, porque aquele homem era de São Paulo, ele não me conhecia, não sabia de nada. O obreiro olhou para mim, o obreiro que estava comigo olhou para mim, esbugalhou os olhos e disse: pastor, quem contou para este homem? Eu disse: foi o próprio Deus. E naquela noite, irmãos, Deus me ergueu. E hoje eu estou dizendo para você que está pensando em fazer o mal com alguém, lembre-se da lei da semeadura. Tenha cuidado para você não tocar no ungido de Deus. O ungido de Deus não é só pastor. O ungido de Deus é aquele crente bem humildezinho que senta lá atrás, mas que todo dia está em estado de oração, orando pelos seus, orando até por aqueles que perseguem ele. Tenha cuidado para que você não venha colher a lei da semeadura. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Mas se você planta o bem, pode ter certeza, meu querido irmão, que você vai colher as bênçãos espirituais do Senhor. Eu quero aqui encerrar, porque o tempo é pouco, e só falar do segundo princípio que rege o reino de Deus. É a obediência. Nós estamos entrando num caos de pessoas totalmente desprovidas da obediência no seu coração. Pessoas rebeldes ao extremo. Eu vi pessoas, eu vi pessoas, irmãos, colocarem o dedo na cara de um homem de Deus. Eu vi pessoas armarem uma arapuca contra homens e mulheres de Deus. Pessoas que são totalmente desprovidas da obediência. Pessoas que não obedecem sua liderança, pessoas que não obedecem às autoridades constituídas por Deus, pessoas rebeldes ao extremo. E o reino de Deus, o segundo princípio que rege este reino é a obediência. Crente desobediente não entra no céu, não faz parte do reino de Deus de forma alguma. Porque Deus está interessado na vida daqueles que obedecem a sua palavra. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 está escrito: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Deus se agrada mais da obediência do que do empenho na sua obra. Tem muita gente que quer fazer a obra de Deus de qualquer jeito, em estado de desobediência por completo. Deus não se agrada. Você está fazendo uma obra de tolo. Você está orando uma oração de tolo. Você está falando das coisas de Deus de tolo, porque Deus não recebe nada de crente desobediente. Crentes que vivem em estado de desobediência, Deus não recebe sua oração. Olha, irmão, eu vou contar uma coisa para você aqui, debaixo do sangue de Jesus. Crente que está em estado de desobediência, a sua oração se torna maldição.
Pessoas que vivem em estado de desobediência completa, quando ele ora, mesmo que as palavras sejam coloquiais, Deus abençoe, vem a maldição. Porque tanto o sacerdote como a sacerdotisa que estão diante de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Quando você está com uma vida totalmente às avessas daquilo que Deus está mandando você fazer, você não abençoa, você amaldiçoa. Hebreus capítulo 5, versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que obedecem. A salvação é para quem é obediente, irmãos. Ah, mas eu obedeço só a Deus. Você está mentindo. Porque se você diz que obedece a Deus e não obedece uma liderança, um dirigente de uma congregação, você não consegue obedecer a Deus de forma alguma. Deus, ele ama aqueles que guardam e praticam os seus mandamentos. Não é só aqueles que falam do seu mandamento, não é aqueles que pregam a sua palavra, não. É aqueles que guardam, que aplicam a palavra na sua vida. Em João capítulo 14, versículo 21, está escrito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Você está entendendo, irmãos? Porque que tem muito crente vivendo debaixo da desgraça, debaixo da maldição, porque vive em um estado totalmente de desobediência na presença de Deus. Eu espero que esta mensagem, desta tarde, tenha um endereço certo, que é o seu coração. Que você se aproxime mais de Deus, porque você está no reino dele, e no reino dele tem princípio, tem leis, tem ditames que ordena o seu reino. E quem não quiser fazer parte do reino de Deus, é só desobedecer. Mas quem quiser fazer parte do reino de Deus, obedeça os seus princípios, obedeça a sua palavra, no nome de Jesus. Programa Clamor da Tarde. Programa Clamor da Tarde. Ligue e participe. Momento de oração e de intercessão. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos com os irmãos que pediram oração. O irmão Francisco Araújo pede pelo Juan Pablo de Antônio. A irmã Mirtes Dantas pede pela sua família e pelo Jorge, que está se reconciliando. O irmão Marcos pede por sua família, por toda a congregação. Eu também peço pela minha família, pela congregação, pelos amigos e em especial o pastor Oliveira. E esses foram os que pediram oração. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos orar. Eu quero fazer aqui uma oração específica para as pessoas que estão doentes, enfermas, esta tarde. Ora comigo. Pai das luzes, ó Senhor, Senhor nosso, quão admiráveis, Senhor, são os teus caminhos, quão admiráveis é o teu reino, os teus princípios, a tua Shekinah, mas também a tua misericórdia, o teu amor. Meu Deus, eu quero, nesta tarde, comecinho da noite, te apresentar todos que estão enfermos. Todos, meu Deus, que neste momento estão padecendo por uma enfermidade. Independente de qual enfermidade seja, tu és poderoso para destruí-la. Tu és poderoso para expeli-la. Porque não há uma enfermidade que consiga ficar alojada no corpo de ninguém, se o Senhor ordenar que ela vá embora. Por isso, ó Pai, olha para mim e escuta a minha oração debaixo do sangue de Jesus. Visita os que estão apodrecidos no pecado. Visita aqueles neste momento, meu Deus, que estão apodrecidos por causa dessa doença espiritual na alma. Achei que ela mandaragaçai. Tu sabes, meu Deus, que eles estão com dores espirituais, com dores físicas, que precisam ser aliviados pelo teu Santo Espírito. Então, meu Deus, faz um milagre esta tarde.
Faz um milagre, levanta esse cancerígeno. Este homem que está acometido de um câncer de próstata. Esta mulher que foi acometida por um câncer no seu útero, no seu seio. Pai, repreenda agora no nome santo de Jesus. Repreenda, meu Deus, todo o espírito imundo que está operando agora para destruir essas vidas. Em nome de Jesus eu quero te entregar todos esses que pediram oração, esses que estão na live, Senhor. Em nome de Jesus, recebe as nossas orações e repreenda agora este mal. No nome de Jesus, os cure, que eles recebam a sua cura, que eles sejam salvos agora, que recebam salvação espiritual também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, escuta a minha oração. Escuta e gera temor, Senhor, nessas almas, principalmente na minha, para fazer a tua obra com excelência. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Queridos, nós nos despedimos aqui, mas te convido para logo mais, às 19 horas, aqui na Assembleia de Deus, pertinho de você. Assembleia de Deus, Rua Penha Marques, número 674, às 19 horas. Nós teremos um culto da palavra de Deus. Vai ser uma bênção e eu conto com a sua presença. Te espero lá. Fica na paz de Cristo, que eu fico na dele também. Em nome de Jesus, querendo ele, amanhã, novamente, o programa Clamor da Tarde.